Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, povo, eu criei um canal aí, Mãe de 3, e vou me apresentar aqui para vocês nesse primeiro vídeo. Ainda não tem nenhum vídeo postado, porque eu achei melhor eu me apresentar primeiro para vocês aqui. Então, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui. Eu sou uma pessoa simples, né? Moro aqui num lugar simples. Aqui não é meu, aqui o proprietário convidou a gente para cuidar do lugar. Sou casada, graças a Deus, serva de Deus, e tenho 3 filhos. Todos 3 são a joia da minha vida. Uma menina de 31 anos, um menino de 22 e um de 19 anos. A menina de 31 anos já é casada, já me deu 2 lindos netos. A menininha tem 15 e o menino tem 9. O que eu quero trazer para esse canal, pessoal? A luta de uma mãe, a luta de uma esposa, a luta de uma serva de Deus, que em meio a esse mundo que nós estamos vivendo de tanto sofrimento, tanto ódio, tanto rancor, tantas coisas erradas, eu luto para que meus filhos e netos caminhem nos caminhos retos do Senhor. E eu luto para que eu também continue nos caminhos do Senhor. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu luto para que fulano fique nos caminhos do Senhor. E a gente, né? Então assim, eu resolvi me apresentar falando primeiramente de Deus, porque a Ele eu dou toda a primazia da minha vida. Ele é tudo que eu tenho e que não pode me faltar nunca, é a presença de Deus. Então assim, estou aqui com a minha cachorrinha, Pandorinha, e meus mais 2 cachorrinhos, Ribamar e Mel. Ribamar foi meu filho que deu o nome, ó. Tá vendo? E eu moro aqui na área rural, pessoal. Nós morávamos na cidade grande, sabe? Vou contar um pouquinho a história para vocês. O que der para contar aqui eu vou contar, tá, pessoal? Eu comecei falando de Deus primeiro, porque Deus é tudo na minha vida, realmente. Se não fosse Ele, eu não sei o que seria de mim. E o que acontece? Nós morávamos na cidade grande, eu, meu esposo e nossos 2 filhos, que a menina já é casada, né? A menina mora em outra cidade, já tem a casa dela, graças a Deus, tem a vida dela já tranquila. E temos 2 filhos solteiros que moram conosco até o dia de hoje. Eu estou olhando para lá, pessoal, para ver para onde os cachorrinhos foram. E a gente morava numa cidade de 70 mil habitantes. Cidade maior que essa que nós estamos. Nós estamos na cidade de 7 mil habitantes, bem pequenininha. E lá nós morávamos praticamente no centro da cidade. Pagávamos R$400 de aluguel, uma casa boa, muito boa. O senhor que alugou a casa para nós era, segundo ele, irmão de igreja, nosso irmão em Cristo. Mas ele, no momento que viu que não podia, assim, que ele não podia se intrometer na nossa privacidade, vou falar assim para vocês, ele nos pediu a casa. Ele praticamente nos pediu, porque numa semana que meu esposo estava sem obra nenhuma para fazer, meu esposo é pedreiro, agora está trabalhando na lavoura, só para vocês entenderem um pouco a situação como ficou. No momento em que meu esposo estava sem obra nenhuma para fazer, ele resolveu aumentar o aluguel para R$600. Sendo que nós éramos conhecidos, éramos amigos, segundo ele, irmãos em Cristo, e ele resolveu fazer isso, pedir a casa. A meu ver, ele pediu. Por quê? A gente pagava já há 6 meses, R$400, nunca ficamos em falta com ele. E a gente não coloca barulho na nossa casa, a gente não liga som, nós não bebemos, não fumamos. E ele não tinha problema nenhum conosco, assim, em relação a incomodar ele. Só que ele achou que tudo que fizéssemos na nossa casa, tínhamos que dar satisfação a ele. Não é assim que funciona, né, pessoal? Você constitui uma família,
marido e filhos, para você ter a sua privacidade, né? E quando ele viu que não seria assim, ele simplesmente aumentou o aluguel da casa. Tudo que ele havia nos dado, ele nos tomou. E viemos parar aqui nessa cidade de 7.000 habitantes, porque o lugar que nós trabalhávamos, que era uma banca de frutas, que nós cuidávamos também, não era no nosso nome, já tínhamos tomado também o lugar. Trabalhamos ali 4 anos, vendendo as frutas e verduras, e a pessoa foi e do nada assim, deu uma desculpinha e nos tomou. E ali nós conhecemos o proprietário deste sítio aqui, onde nós estamos morando agora. Ele já há um tempo já havia oferecido para vir cuidar aqui do lugar, cuidar da casa que estava quase caindo. Havia 5 anos que a casa estava vazia, as pessoas estavam invadindo, quebrando as vidraças da casa dele, o sítio estava abandonado, e que era para nós virmos, que nós iríamos plantar a meia com ele. E viemos, meu esposo estava sem obra, sem serviço, nós viemos. Largamos lá a igreja que nós cuidávamos, né? Tivemos que é quase 2 horas de distância, sem reserva nenhuma, sem emergência nenhuma, com o carro o que a gente tinha era R$1.000 e o carro, o conserto era R$940. E era o conserto do carro, que se a gente não consertasse não tinha como vir. E viemos, ele trouxe a nossa mudança, o que deu para a gente trazer no carro a gente trouxe. E viemos parar aqui na cidadezinha de 7.000 habitantes. Lá na cidade, no centrinho da cidade, que 7.000 habitantes, a maioria é área rural, pessoal. Não tem recursos para trabalho, para serviço. Então, o jeito é trabalhar na lavoura, né? E chegando aqui, tudo que ele prometeu, ele não pôde cumprir. Porque ele nos prometeu que a gente iria plantar, né? E iríamos dividir, né? Tudo que fosse vendido ia ser dividido. Foi passando o tempo, já tem 7 meses que nós estamos aqui. E ele, cada hora, dá uma desculpa e não promete nada. E não cumpre nada do que promete. E meu esposo, como não podia ficar parado, conseguiu serviço nas lavouras, ajudando, colhendo, né? E assim tem sido. Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado livramentos, né? Não tem sido fácil. Nossos 2 filhos moram conosco, solteiros. O maior está até trabalhando na lavoura também. O outro, que ainda é de menor, que está com 19 anos, não é de menor, ainda não está. Mas está meu esposo e meu filho mais velho trabalhando. E as minhas vendas que eu tinha, como eu morava na cidade, então dava para levar as mercadorias para minha vendedora. Com muito sacrifício, ficou mais difícil ainda, eu tive que parar. E tem sido assim. Aí eu resolvi criar esse canal aqui, mostrando, né,